Olá, eu sou o João e nosso trabalho é sobre injeção de comando com Metasploitable 2. Vamos lá. Fazendo uma breve introdução, vamos falar fazer um pequeno sumário, né, de como o ataque funciona. Depois a gente vai fazer um passo a passo com a execução do ataque e por fim vamos falar de como se prevenir um ataque desse com uma breve conclusão no final. Bem, e o que motivou a gente a escolher esse ataque foi a ferramenta Samba, em especial uma das vulnerabilidades que a ferramenta apresenta em versões mais antigas. Então, falando um pouquinho dessa ferramenta primeiro, ela é um serviço de compartilhamento para redes mistas, que utiliza o protocolo SMB, mas que na prática quer dizer o seguinte: é, é muito comum que em ambientes corporativos temos uma máquina de um funcionário, de algum cliente, alguma coisa do tipo, que rode o sistema operacional Windows e precisa se comunicar com um servidor dessa corporação que tipicamente rodaria em Linux. E, portanto, precisa de um agente intermediário que faça essa comunicação entre os dois. Porque, como veremos em seguida, um dos possíveis problemas com isso seria que não há uma conversão clara entre como nomeamos, por exemplo, usuários entre Windows e Linux. Então, para lidar com essas nomeações, Samba implementa uma função que é o User Map Script, que a ideia é tão simples quanto o nome, é mapear o nome de um usuário da máquina de origem para a máquina de destino. E, portanto, se eu tiver um usuário, Paulo Pereira, com espaços no nome, com letras maiúsculas no nome, na máquina Windows, o que é bem comum de se ter, esse usuário tem que ser mapeado para o usuário P. Pereira, que está no servidor Linux, para que ele possa ter seus direitos dentro do servidor. Então, essa função ela vai executar um script que recebe o nome do usuário como argumento para fazer esse mapeamento. Porém, não existe um filtro para esse nome. Na prática, qualquer nome pode ser entregue ao user map. O que então gera uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é porque o Samba ele vai executar um comando em bash para fazer um mapeamento de nomes. E, portanto, então a gente tem um comando como exemplificado ali embaixo, que recebe o nome de usuário, e que a gente pode, na prática, trocar esse nome de usuário que deveria ser Paulo Pereira para um usuário, por exemplo, Reboot, entre crase. E esse nome entre crases vai indicar para o bash que nós estamos tentando executar um comando dentro desse outro comando. Terá uma prioridade maior e, portanto, o que tiver dentro da crase vai ser executado de fato. Então, nesse caso, nós estaremos reiniciando o servidor Linux. Então, isso permite uma infinidade de comandos maliciosos, mas o passo a passo do ataque seria mais ou menos o seguinte: a gente tem um atacante que ele vai ter que preparar esse texto malicioso, e estamos com o exemplo do reboot de novo. Ele vai tentar fazer um login, uma tentativa de login com esse nome, que o Samba vai tentar consultar na tabela de usuários dele, para fazer o mapeamento, né? Mas sem fazer nenhum tipo de validação. Cujo resultado é a execução do reboot no servidor, reinicio o servidor Linux. E para pular alguns desses passos, nós usamos a ferramenta Metasploit 2, que já propõe um framework que permite explorar vulnerabilidades como essas do Samba e pular, por exemplo, a etapa de ter que preparar o o comando assim enviado no ataque. Então, o Metasploit, além disso, vai permitir vários outros tipos de ataque, mas o nosso exemplo nós utilizaremos esse tipo de injeção de comando em duas máquinas virtuais, como nós veremos adiante. Fala pessoal, eu sou o Leonardo e eu vou mostrar agora como é que funciona o exploit do Samba User Map Script,
que é também conhecido como CVE 2007-2447. Bom, basicamente existe uma versão do Samba, que é um serviço de compartilhamento de arquivos, que ele possui uma falha que ele permite a execução remota de comandos. Então, basicamente, o exploit ele envia o nome de usuário malicioso, ou seja, não é um nome de usuário. Ele é, por exemplo, um comando a ser executado dentro da outra máquina, e devido a isso a gente consegue ter acesso ao sistema um servidor assim, por exemplo. Bom, então para a gente fazer esse ataque, eu estou aqui com duas máquinas virtuais. Então eu estou aqui com uma máquina virtual Kali e aqui à minha direita eu estou com uma Metasploitable 2. Bom, basicamente a gente pode começar mostrando a configuração de cada um. Então aqui na Metasploitable 2 eu vou dar aqui um ifconfig, perdão, para a gente ver qual que é o nosso IP e as nossas portas aqui. Bom, então aqui a gente sabe que a gente está no endereço 192.168.56.103 e a gente vai precisar ver também as portas que vão dar o acesso para o nosso atacante entrar no sistema. Bom, a gente vai precisar acessar duas portas aqui no Metasploitable, que é a porta 139, e a gente vai ver se ela vai estar aberta ou não agora. Bom, aqui dá para ver que a porta 139 ela está aberta e a gente também tem que ver a porta 445. Boa, então a gente consegue ver que ela também está aberta. Então, passando agora para o Kali Linux, a gente vai abrir o terminal aqui e vai ver o IP dessa máquina. Bom, a gente está no IP 192.168.56.104. Ah, vale lembrar que essas duas máquinas virtuais elas estão conectadas na mesma rede local e elas não têm acesso à internet. Bom, agora que a gente já sabe os IPs e que as portas estão abertas, a gente pode rodar o script do Metasploit. Então a gente vai lá e digita msf console e vamos ter acesso aos vários comandos, os exploits do Metasploit já carregados na nossa máquina. Bom, já abriu o terminal aqui. Então, vamos partir agora para a sequência de comandos que a gente vai ter que usar para configurar nosso ataque. Bom, eu tenho uma colinha aqui com os comandos que a gente vai precisar. Então, aqui, a gente vai rodar esse primeiro comando, que ele vai carregar o exploit que a gente vai fazer na nossa máquina Kali aqui. Opa, tem um C a mais. Então, aqui a gente carregou o nosso ataque e agora a gente tem que fazer a configuração de payload, quem que é o atacante, quem que vai ser o atacado. No caso, a gente vai utilizar o payload padrão mesmo, que ele já vai fornecer para a gente uma maneira de conectar na nossa máquina Metasploitable 2. Então, esse rhosts aqui, a gente vai setar com o IP da máquina Metasploitable, porque é ela que vai ser a atacada. Então, a gente faz esse set. Seta o lhost, que vai ser a nossa máquina atacante. E não precisamos configurar mais nada. Então, o nosso ataque ficou dessa forma. Estamos utilizando o payload padrão que vem nesse ataque, que é o CMD Unix Reverse Netcat. Então, agora a gente roda um exploit. E começamos o nosso ataque. Opa! Como a gente pode ver, a gente abriu uma sessão na nossa máquina Metasploitable, que está indicado por essa última linha aqui. Command shell session 1 open tal. Boa. Então com isso a gente pode escrever sessions -i e esse d, que no caso é 1, e pronto, nós temos acesso aos arquivos da máquina Metasploitable 2. Bom, então agora eu vou mostrar algumas coisas que a gente pode fazer tendo acesso a essa máquina do Metasploitable 2. Bom, então aqui na nossa máquina Kali eu tenho aqui já alguns comandinhos para me usar. Então eu posso pegar aqui todos os tudo que está na pasta no arquivo shadow ali.
Então, por exemplo, estando na máquina Kali, eu escrevo cat etc shadow, pronto, tenho acesso a essas informações aqui. Outra coisa que eu posso pegar também são chaves SSH privadas. Então, eu venho aqui, escrevo ls e as chaves que existem lá, boa, e a gente tem acesso a essas aqui. Então, por exemplo, vamos supor agora que você está guardando um arquivo na sua máquina Metasploitable 2. Então, a gente vai utilizar esse comando de echo. Basicamente, a gente vai escrever essa string aqui na pasta temp com um arquivo chamado prova.txt. Bom, então eu escrevi aqui, vou escrever nesse arquivo temp/prova.txt essa frase aqui. Bom, e agora, estando na nossa máquina Kali, eu vou tentar ler esse arquivo que a gente acabou de salvar. Vou dar um cat /temp/prova.txt. Bom, conseguimos ler o arquivo, né, que a gente acabou de fazer aqui, que este é um texto de prova, o arquivo foi comprometido. E tenha sido útil essa demonstração do ataque. Agora nós vamos falar de umas possíveis formas de evitar a vulnerabilidade, mas só para repetir então, só para a gente poder revisar, como que acontece então, resumindo o ataque de comando de injeção de comandos, ele acontece a partir de uma vulnerabilidade que permite um atacante executar comandos arbitrários do sistema operacional que hospeda um serviço. Ou seja, esse tipo de ataque, ele aproveita do site, vamos dizer, de uma aplicação web ou do Samba, como estamos apresentando, e faz com que o atacante ele consegue colocar comandos do sistema a partir dos sistemas de input do programa. E dessa forma ele consegue obter acesso não autorizado de comandos do sistema operacional e, consequentemente, fazer de uma diversidade de coisas com essa autorização, não, esse novo acesso, né, não autorizado. E como aqui falando, o shell do sistema ele interpreta metacaracteres contidos na entrada maliciosa, permitindo a execução de comandos não previstos pelo desenvolvedor. É exatamente isso, o comando ele normalmente faz uso desses metacaracteres, como o ponto vírgula, a exclamação, entre vários outros assim, para fazer um separo entre o que ele está fazendo input e o comando escondido que ele está querendo enviar. E isso, consequentemente, faz o que a gente acabou de falar de dar acesso a comandos não autorizados. E bem, como que a gente vai evitar isso em nossas aplicações? Bem, primeiramente, temos a opção de apenas ter um cuidado com esses comandos do sistema operacional. Como assim? Em geral, é ideal que a gente evite o uso desses comandos como um todo, pois eles possuem muitas vulnerabilidades, eles possuem vários riscos em seus usos, assim. E quase sempre, independente da linguagem que você utiliza, do contexto que você utiliza, existem funções e comandos de biblioteca que já fazem exatamente o que você quer, esse tratamento assim, já faz o tratamento do que está sendo da entrada do usuário e vários outros tipos de verificações que evitam o risco, removem o risco assim em geral. Então, em vez de você utilizar o comando diretamente do sistema operacional e deixar o usuário ter a liberdade de enviar qualquer tipo de entrada, ao utilizar essas funções e comandos dessas bibliotecas já existentes, você elimina por completo a possibilidade do usuário fazer isso. Mas bem, vamos imaginar no caso que o usuário, a gente precisa ter esses comandos do sistema operacional. Então, bem, o que temos que fazer é a sanitização de toda a entrada que está sendo enviada pelo usuário. É, Isso pode ser feito de várias formas. A forma mais simples, assim, é fazer pela validação positiva, criar uma allow list, que resumindo é só uma lista de inputs, caracteres que podem ser utilizados, que tipos de input podem ser enviados. É, Você utilizando, por exemplo, um regular regex, ou seja, um regular expression, por exemplo, para poder setar. E caso a mensagem possua algum caractere que não se enquadre no limite, na lista de caracteres que a gente decidiu, que a gente escolheu, que não podem levar não são perigosos, não possuem riscos. Nesse caso, então, a mensagem pode ser enviada e fazendo essa sanitização, você consegue evitar por completo também que o risco, ele se elimina o risco do atacante poder
invadir sua aplicação com esses caracteres perigosos, né? E bem, temos também o escape, que ele é simplesmente, ele consiste em remover ambiguidades da string, com a entrada do usuário sendo tratada de uma forma como um único argumento literal. Bem, o que acontece? Em vários casos de injeção de comando, a mensagem do usuário ela é interpretada como ela é enviada, a mensagem do atacante, né, vamos dizer. Ele primeiro tem uma porção que é usada para o que está sendo solicitado pela aplicação. Vamos tá atuando normalmente, como por exemplo colocar o nome. Entretanto, ele faz o uso de um metacaractere que finaliza essa string e executa e trata a próxima como um comando. E é isso aí que esse escaping evita, esse escaping trata. Um exemplo, por exemplo, é ele faz a inserção de de novos aspas na string como um todo, de forma que, mesmo com os metacaracteres, com tudo, ele é tratado apenas como se fosse uma única entrada e, consequentemente, ele não consegue fazer o comando que ele estava querendo executar de forma dessa forma de injeção não é executado, é tratado como se fosse uma entrada normal. E bem, só para finalizar, temos alguns outros cuidados para garantir que esse tipo de ataque não funcione. É sempre rodar os serviços com o mínimo de privilégios possível. Isso evita com que num programa, numa funcionalidade específica, uma funcionalidade aleatória, né? Existe o risco desse ataque acontecer e, consequentemente, ele receber acesso a várias outras funcionalidades do sistema operacional. E isso é feito e o mínimo de privilégios ajuda nisso. E, claro, manter tudo atualizado. Isso dizemos para todas as bibliotecas, as linguagens de programação que você utiliza nas suas aplicações, pelo fato que vários patches antigos existem falhas, já foram explorados muitas e muitas vezes, então, consequentemente, eles possuem falhas já conhecidas. Mantendo os patches mais recentes, você elimina imaginando que os patches tenham resolvido esse problema, né? Você consegue prevenir a exploração dessas falhas já conhecidas e eliminar por completo essas vulnerabilidades.